Então é isso, meus amigos. Hoje, 19 de maio, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre a mediunidade, vamos seguir com o tema número 5 do módulo 2, a partir da página 123. E o nosso tema hoje é a psicografia. E aí nós vamos examinar isso um pouco mais de perto. Então, eu queria pedir para a Luciana ela cantar para nós 2 músicas, agora no início e outras 2 mais para o final dos trabalhos. Tá bom? Pode ser, Luciana? Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo, instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol de esperança e toda a bonança que embora venha entre nós. É o lar, é o pão, é o pai, o irmão, toda a força da fé que anima a seguir o caminho da perfeição, o caminho da perfeição. Pois eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce. Olha a manhã que brilha na janela, este sol de Deus é luz e amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus, agradecer a tudo, um novo dia amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus, agradecer a tudo, um novo dia amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Muito bem. Luciana, muito obrigado. E eu queria dizer para todos que hoje, 19
de maio, se não me falha a memória, é aniversário da Luciana. É verdade? Não é. Não, o Facebook me pregou uma peça, todo mundo me mandando mensagens. É novembro. Ah, é? Tá bom. Então, nós vamos adiando os parabéns, não é? Para novembro. Depois esclareça direitinho, que é para sabermos bem a data. De Tá qualquer bom. maneira, ela se sinta parabenizada desde agora. Tá bom, Luciano? Obrigada, querido. Receba o abraço de todo mundo, viu? Então, nós vamos nos preparando para darmos continuidade aos nossos estudos, agradecendo a todos que nos conduziram até aqui para que chegássemos a este despertar durante esta nossa existência para as questões espirituais, tendo a doutrina espírita para nos guiar neste novo entendimento sobre a vida, a natureza, de tal maneira que hoje, então, possamos prosseguir um pouquinho nos nossos estudos, no campo da mediunidade, para irmos nos preparando para o exercício dela, nos moldes que a doutrina espírita nos sugere. Que os nossos espíritos amigos, aqueles que sempre nos acompanham, que nos protegem, que nos inspiram, estejam chegando, estejam já pertinho de cada um, ajudando na assimilação dos conteúdos, mas ao mesmo tempo, e por razões que todos conhecem, e desde o primeiro momento do nosso encontro de hoje, quando a Luciana começou a cantar, até o final, que nós não percamos de vista a gravidade dos tempos que estamos vivendo no Brasil e praticamente no mundo inteiro, de tal maneira que nós podemos ajudar, mantendo as nossas condições de equilíbrio na dinâmica dos sentimentos pacificadores, doando fluidos, doando moléculas sadias da natureza do corpo físico, do nosso duplo etérico, o quanto da nossa energia vital pudermos despender, entregando o que temos de mais útil nas mãos dos queridos amigos espirituais e benfeitores, seja Chico Xavier, Francisco de Assis, Dr. Pedro Ernesto, seja Dona Ivone do Amaral Pereira, seja Maria de Nazaré, João Batista e todos aqueles que têm trabalhado há tantos anos pelo bem do mundo, das pessoas, tratando de multiplicar recursos favoráveis a que todos possam ser ajudados, beneficiados, curados às vezes de males do corpo ou da alma tão sérios. Vamos nos lembrando de sermos doadores agora enquanto estudamos, recordando de centenas de milhões de crianças, de jovens, de adultos vivendo as circunstâncias e tribulações do nosso mundo num momento tão delicado
da nossa realidade. Que tudo que seja aproveitável, energias, fluidos, elementos de ajuda, tudo seja entregue a essas mãos tão queridas, misericordiosas, desses espíritos vinculados tão diretamente ao nosso Mestre Jesus. Então, aqui estamos, de certa maneira, também retribuindo tudo o que eles nos têm oferecido, possibilitando desse modo que eles ajudem a nossas irmãs e irmãos que vivem as tragédias das guerras cruéis, destrutivas, e também as vítimas de questões médicas, vítimas do suicídio, dos abortos induzidos, dos acidentes que acontecem no Brasil e no mundo todos os dias. Desse modo, nós agradecemos tudo o que eles possam fazer enquanto estivermos juntos até a prece de encerramento. Obrigado a todos e que assim seja. Então, meus amigos, vamos lá, vamos buscar a apostila, página 123, como tínhamos combinado. Eu estou aqui olhando já para o item 2, características gerais da psicografia. É simples nós sabermos que todos vocês, como brasileiros, como espíritas, vivendo no Brasil ou em qualquer cidade do mundo, todos têm ideia do que é a psicografia. E nós vamos ver de perto um pouco mais sobre isto, lembrando de vários contextos em que a psicografia é útil para o mundo todo, seja no receituário mediúnico homeopático que existiu no Brasil, na FEB, durante muitos anos, sejam as cartas consoladoras através das mãos abençoadas de Chico Xavier, seja tudo aquilo que veio da parte dos benfeitores na época da própria codificação, através de médiuns, tanto psicofônicos como exercendo a psicografia, trazendo mensagens que vieram a compor a doutrina espírita nos livros que Allan Kardec trabalhou e muito na Revista Espírita, que traz centenas de mensagens em que a grande maioria chegou até nós através da psicografia. Então, é um elemento historicamente muito importante e que, sendo uma das expressões mediúnicas mais simples, vai nos acompanhar eternamente no planeta Terra, claro, que tem duas realidades, que são a realidade espiritual, o mundo espiritual e o plano físico. E essa psicografia, essa modalidade, é um dos elementos de vínculo entre os dois mundos, como outras também são. Então vejamos o texto. A psicografia direta, na qual o médium utiliza um lápis ou caneta para escrever a mensagem do espírito comunicante, apresenta 3 modalidades, segundo orientações de Allan Kardec assim expressas. Psicografia mecânica. O espírito comunicante
atua diretamente sobre a mão do médium, ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção. É por esse motivo que os médiuns mecânicos são denominados inconscientes ou sonambúlicos, porque não se recordam do que escreveram, uma vez que se encontravam em estado de transe profundo. De certo modo, hoje em dia não é uma expressão muito comum, mas é perfeitamente possível. E aqui já uma curiosidade, depois eu me lembro detalhes com vocês, um mesmo médium, em algum momento da parte de um espírito, ele pode funcionar como médium mecânico, mas também, em outros momentos, um médium psicográfico de outra maneira de conjugar a entidade comunicante com ele, o seu corpo, suas mãos, aquilo que é preciso para o exercício, a produção de uma mensagem qualquer. Então, não, um médium ele não precisa estar sempre trabalhando do mesmo modo, desde que, claro, ele tenha, vamos dizer, condições dessa flexibilidade na dependência das circunstâncias e necessidades da comunicação mediúnica. Então, essa é a primeira, a psicografia mecânica. Ela é pouco usual. O item 2, a psicografia intuitiva. Lá no outro extremo, o comunicante espiritual se identifica com o médium que se encontra em estado de transe mais superficial. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, nem a guia, atua sobre a alma do médium com a qual se identifica. Essa alma do médium, sob esse impulso, dirige sua mão e a mão dirige o lápis. Esclarece Kardec que, ao prosseguir nessa linha de ideias, acrescenta novas elucidações. Então, aproveitamos para lembrar que por que Kardec esclarece? Porque ele conheceu isso tudo. E ele que organizou a maneira de nós estudarmos a prática mediúnica de cada característica agora da psicografia, porque ele esteve ao lado de inúmeras médiuns. Então, ele viu isso tudo de perto, naqueles anos da codificação kardeciana. Então, ele está na base, a doutrina espírita na base desse conhecimento. E é claro, não é? Qual foi o segundo livro da série dos livros mais importantes de Kardec? O primeiro foi o Livro dos Espíritos. Verdade? Qual foi o segundo? O Livro dos Médiuns, em que toda essa ciência da mediunidade foi produzida por ele junto desses espíritos queridos que estiveram pertinho. E já o terceiro foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vieram os outros. Então, quais são as novas elucidações? 2 pontos. Em tal circunstância, qual a da psicografia intuitiva? O papel da alma não é inteiramente passivo. É ela quem recebe o pensamento,
do espírito comunicante e o transmite. Ou seja, ele tem uma participação maior, mais consciente do fenômeno da psicografia. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Ele acompanha, lúcido e orientado no tempo e no espaço. Ele não perde a consciência, como no caso anterior. É o que se chama médium intuitivo. Grifo no original. O espírito do médium exerce, então, o papel de intérprete. E tanto melhor será a sua interpretação, quanto mais fiel se mantiver às ideias do comunicante espiritual. Quanto mais transparente ele for. Porque o que interessa é a fidelidade do médium quanto ao conteúdo que o espírito quer trazer. Seja numa situação em que a mediunidade da psicografia vai trazer uma orientação, vai trazer o capítulo de um livro, vai trazer uma carta que console uma família aflita que perdeu um ente querido. Então, são muitas as possibilidades. E, para muitas delas, a mediunidade mais comum é essa que nós estamos vendo agora. Então, é por esse motivo que os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos, os pensamentos do espírito comunicante. Claro que eles procuram quando há uma variedade de médiuns como alternativas. Às vezes não há. Então, eles vão usar o médium que esteja em melhores condições de transmitir a mensagem. Não é? Porque há o ótimo, mas também há o bom. E, às vezes, o bom já é fundamental para que a produção seja de qualidade e o médium atenda aos objetivos dos amigos espirituais. Item 2.3, agora é o meio do caminho. Lembra que eu comentei que a intuitiva é o outro extremo daquela primeira que era mecânica? Agora é o meio termo. E dentro dessa questão semimecânica, pode haver um caso em que o médium está mais perto do intuitivo ou mais perto do mecânico, porque é toda uma gradação. E cada médium tem as suas características. Lembrando, aliás, que cada médium pode ter características de um tipo hoje. Daqui a 2 anos, trabalhando, recebendo mensagens, ele vai se aperfeiçoando e pode ir chegando numa característica mais típica da sua tarefa, seja ela qual for. Porque se pensarmos bem, e não é diferente, por isso que nós estamos vendo as 3 alternativas básicas, tudo é bom. E cada médium deve ter, vamos dizer, características até para as 3 possibilidades, variando o seu trabalho de acordo com a época da sua caminhada como médium e também do momento em que a produção mediúnica seja da parte de espíritos que farão a melhor escolha de como trabalhar com aquele tal médium ou com ela. O que importa? Exercê-la, treinando sempre. É como qualquer outra atividade. Quanto mais vivência, experiência, variedade de circunstâncias,
variedade de espíritos que possam se comunicar bem por aquele médium. E aí nós vamos vendo que esse médium vai se tornando cada vez mais útil nas mãos dos bons espíritos. Então vejamos, na semimecânica, o médium encontra-se em estado de transe parcial, que pode ser mais ou menos profundo. Sente que sua mão é impulsionada contra a sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Pode-se afirmar que os dois tipos extremos de psicografia direta, a mecânica e a intuitiva, têm as seguintes características. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo e, de certo modo, apropriar-se dele para traduzi-lo fielmente. Entretanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. É exatamente este o papel do médium intuitivo. Eu queria aproveitar para lembrar que muitos escritores brasileiros e de qualquer país do mundo e que se tornaram conhecidos pela qualidade do seu trabalho, da sua produção literária, eles eram médiuns, são médiuns. De tal maneira que eles escreveram sem serem espíritas, sem conhecerem nada dessa ciência da mediunidade psicográfica, eles foram escrevendo, seguindo o quê? A influência de espíritos desencarnados, na maioria das vezes, como médiuns intuitivos, em que eles nem tinham ideia que havia alguém com eles. Mas o conteúdo literário é do mundo espiritual. E eles fizeram muito sucesso pela qualidade do seu trabalho. Então, essa é uma outra lembrança, não é? Alguns tiveram ideia de que eram intermediários, mas não trouxeram isso a público. Deixaram de lado, o que é uma decisão pessoal, mas o que importa é o resultado, a qualidade da produção, que é para trazer benefícios culturais e outros para a sociedade. Pois bem, em outras palavras, no primeiro psicógrafo mecânico, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, o intuitivo, antes da escrita. No terceiro, o intermediário, o semimecânico, ao mesmo tempo que a escrita. Essa é uma outra visão interessante para nós compreendermos as possibilidades. Item 3, psicografia direta, também chamada de pneumatografia. Então, essa é muito menos comum hoje em dia. Na pneumatografia, o espírito comunicante retira do fluido cósmico universal e das energias radiantes do médium, sobretudo do ectoplasma, os elementos necessários à produção da escrita, que dessa forma é materializada
Vejam só, trata-se, na verdade, de um fenômeno de efeitos físicos. E, para tanto, o ectoplasma é fundamental. Fator que difere da psicografia indireta, que é de efeitos intelectuais ou inteligentes. Por ser um fenômeno de efeito físico, a escrita pneumatográfica está necessariamente dependente da doação energética do médium. 2 pontos. Conforme seja maior ou menor o poder do médium nesse sentido, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Geralmente, basta colocar uma folha de papel. Vejam como é curioso isto. Por isso é muito raro. Uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou indicado pelo espírito, durante 10 minutos, ou um quarto de hora, 15 minutos, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Vocês já imaginaram o que vai acontecer? Ninguém está segurando lápis ou caneta. E aí você faz a prece, e aí o que acontece? Você fica como que em oração, numa espécie de uma atitude de doação fluídica. E isso não precisa ser da parte de uma pessoa. Pode ser de 2 ou 3 numa reunião em que todos são simpáticos entre si. Até no culto do Evangelho no lar. Por que não? Portanto, em família, entre pessoas afins. Aí você termina os 15 minutos, vai até o papel, abre, e não é que você encontra uma mensagem, uma frase que seja. Então, essa é uma questão bem diferente. Por isso ele falou, faz parte da fenomenologia dos efeitos físicos. Então, um dia desses, talvez na semana que vem, que nós temos treinamento, por que não? Nós podemos fazer um exercício. Dentro do exercício mediúnico, psicografia, até envolvendo a pintura, o desenho colorido, nós podemos fazer um treinamento nesse sentido. Todo mundo vai ter um pedaço de papel, uma folha em branco, e cada um em casa vai fazer como sugerido aqui no texto agora. Nós vamos nos concentrar, vamos orar e vamos verificar com isto se algum de nós tem essa facilidade. É pouco provável ou improvável, mas por que não fazermos um treinamento nesse sentido? Até para nós fixarmos essa possibilidade. Ao fazermos a tentativa, nós vamos guardar isso na lembrança. Podemos repetir daqui a 3 meses o mesmo exercício e vermos o resultado, sem nenhuma ansiedade, apenas para um treinamento simples de algo que acabamos de estudar na apostila, que é algo viável. Posso brincar? Vai que, não é verdade? É um potencial. Se não fosse algo razoável, Allan Kardec não traria isso como algo do nosso estudo.
Combinado? Não me deixem esquecer, então, tá bom? Então, seguindo adiante um pouquinho, ele frisa a prece e o recolhimento são condições essenciais, como qualquer ambiente para o exercício de qualquer psicografia, porque tudo é mediunidade, seja tipo A, B ou C. Seguindo adiante, é importante destacar que a psicografia não é a forma mediúnica mais indicada, perfeita essa colocação, para o atendimento de espíritos necessitados ou portadores de declarada perturbação espiritual. A psicofonia é, sim, a mediunidade de escolha, favorecendo, portanto, o diálogo e o auxílio mais efetivo ao comunicante sofredor. Não é? O diálogo fraterno. E aí nós vamos ter o médium que recebe e manifesta o que recebe pela fala e o dialogador, que vai interagir para ajudar, para esclarecer, para encaminhar, para acolher, para fazer uma oração por aquele espírito que veio sendo trazido para ser ajudado. Pois bem, a psicofonia é sim a mediunidade de escolha, favorecendo o diálogo e o auxílio mais efetivo ao comunicante sofredor. Contudo, vale assinalar que os benfeitores espirituais se manifestam usualmente tanto pela psicografia quanto pela psicofonia. Ficou claro isto? O que ele acabou de lembrar no último parágrafo? Que, em geral, a psicografia é mais utilizada, ou quase sempre, para a instrução, para algo da parte de bons espíritos. Seja o capítulo de um livro, como lembrávamos, seja uma cartinha de um familiar, numa carta consoladora, a exemplo do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que muitas vezes trabalhava até altas horas, na presença do público, para poder receber a quantidade de mensagens naquela noite, no grupo espírita da prece, onde ele frequentava, em Pedro Leopoldo, em Uberaba, para atender toda aquela demanda. Porque ele era o único médium. Quando ele estava, era ele o intermediário. Como também acontece com alguns poucos médiuns psicógrafos, eu diria confiáveis, e que fazem muito direitinho esse trabalho. Então, há que se ter todo um cuidado em relação a isso. E o que ele frisou também nesse último, que a psicofonia é quem serve para as duas coisas, tanto para o esclarecimento de espíritos sofredores, como para o médium trazer do mundo espiritual aspectos de instrução, via psicofonia. Ficou claro isso, gente? Então, com isto, na página 125, nós concluímos esse tema, o tema número 5. Na semana que vem, nós vamos para o tema número 6. Aí nós vamos ver vidência, audiência e intuição. Então, como nós temos alguns minutos, eu penso que seria interessante que, se vocês tiverem algum questionamento, alguma contribuição em relação a todo o capítulo,
Qual foi o capítulo? Tema número 5, psicofonia, psicografia. Se não, vejamos. O que vocês gostariam de compartilhar ou de solicitar algum esclarecimento? Fiquem à vontade. Doutor Sérgio, boa Diga, noite, Carlos Gomes. Doutor, no caso dos evangélicos pentecostais, né, que falam em línguas, costumam falar em línguas, eu quando adolescente, era evangélico, e dali eu já falava em línguas e profetizava, né? Como profeta do Evangelho. Aí isso também trata-se de espíritos, e eles são superiores, não são apenas espíritos. Eu não ouvi bem a sua questão. Você falou de pessoas que são médiums e que recebem mensagens falando em outras línguas. Não, eu estou falando especificamente aos irmãos evangélicos, os Ah, pentecostais, propriamente dito. Aquilo trata-se muito também bem. de espiritualidade, de espíritos zombeteiros, de espíritos superiores. O que é que Olha, o senhor... Carlos, nós não podemos saber a respeito de todas as igrejas pentecostais a qualidade do processo. Mas nós precisamos lembrar, é válido, Carlos, que o dia de Pentecostes foi um dia muito importante na história do cristianismo. Foi algo tão marcante o que aconteceu naquela altura. Jesus já havia voltado depois do drama da cruz. Então, apóstolos e discípulos, na companhia de visitantes que vieram de várias cidades, estavam reunidos e, numa altura, inúmeras pessoas começaram a manifestar palavras, frases, textos em outras línguas, línguas inclusive algumas delas línguas mortas, além de outras que eram mais facilmente reconhecidas. Então, aquilo foi proposital. Então, Jesus já não estava corporificado, mas ele estava administrando aquilo tudo, porque aquilo seria talvez a primeira e a mais evidente expressão que Jesus queria que o cristianismo conhecesse, a mediunidade. Porque não tinha como ter outra explicação. E não tem até hoje. E foi algo histórico tão marcante que gerou, não é, um grupo que desenvolveu a igreja pentecostal. Isso é uma coisa, há 2000 anos atrás. E de lá para cá, não é? Os nossos irmãos pentecostais, eles têm nas suas práticas essa possibilidade. Agora, cada caso é um caso. Então, médiums existem em outras denominações religiosas, cristãs ou não cristãs. Mas cada caso é um caso no sentido, quem são os que estão manifestando aquelas frases e comunicações em outras línguas? É mesmo um fenômeno mediúnico autêntico? Deve ser. Mas, eventualmente, pode ser algo criado de uma maneira de alguém querendo mostrar algo diferente. Então, pode ser uma coisa equivocada da parte de alguém para chamar a atenção. Então, Carlos, não dá para generalizar. Eu acredito, sem conhecer de perto, que a maioria é algo bom, autêntico, positivo. Porque esses médiuns estão por lá, como estão em muitos lugares e crenças religiosas diferentes.
Então, não dá para saber, cada caso é um caso. Mas, Carlos, podem ser espíritos de qualquer natureza moral. Porque eles se sentem acolhidos, porque eles precisam de ajuda, porque eles encontram médiums que os deixem falar, expressando as suas dificuldades ou as suas alegrias. Por isso que eu digo, no mesmo grupo, numa mesma reunião, num mesmo evento, podem haver espíritos com características diferentes. Tudo é válido se eles são consolados, acolhidos e recebem a ajuda moral dos benfeitores. Então, é mais ou menos por aí. Tá certo? Obrigado, Carlos. Alguém mais? Professor, Oi, Leandro, diga. boa noite. Tudo bom, graças a Deus. Desculpa até ter chegado no final, mas eu estava no trabalho, né? Mas assim, eu queria só comentar uma coisa, assim, vou ser breve, a respeito da psicografia, né? Que a gente tem treinado aí com o professor desde uns 4 ou 5 anos atrás. E assim, o que eu percebo, a minha impressão é que eu não tenho assim aquela clareza de que quando o espírito vem e ele deixa bem claro o que que ele vai falar ou quando ele vai passar a mensagem, né? Mas o que eu busco às vezes é assim, é um convite sutil, é o que me vem sempre. Nada muito claro, muito assim direto. Vem às vezes uma ideia de que vão vir algumas psicografias e a gente busca estar no momento mais adequado possível, seria o momento de uma reunião de radiação, né, porque eu não consigo participar presencialmente por causa do meu trabalho, mas eu estou sempre nessas reuniões de radiação, né? E aí quando vem o texto ao longo da impressão, né? Então não vem nada pronto, parece que eles fazem de propósito. E aí eu lembro muito, hoje eu estava estudando isso, estava estudando Os Mensageiros, né, de André Luiz, psicografado né, por Francisco Cândido Xavier, e eles estavam descrevendo um posto de socorro que é uma casa simples na terra, né, que tinha uma senhora bem humilde assim, ela fazia eles iam fazer o evangelho no lar lá com os seus filhos, né, a senhora viúva. E eles comentam que ela tinha assim, aparentemente uma capacidade mediúnica muito grande, mas a espiritualidade só deixava que ela visse 5%, né, de tudo que acontecia na casa dela. Então, eu imagino que seja assim, né? A gente não pode ficar se comparando, claro, não tem nem como comparar com os grandes vultos aí da psicografia, né? Que seria, no caso, Francisco Cândido Xavier, Ivone Amaral Pereira, mas assim, o que a gente percebe geralmente é um convite, e é um convite muito, muito leve, assim, nada que, se você não está em condições, tem sempre um outro dia, tem sempre uma outra oportunidade, né? O importante é realmente estar em condições para receber aquela mensagem, né? É o que eu Muito bem. imagino. E aí você está nos alertando a lembrança de que cada pessoa, aprendiz da mediunidade, ou já com alguma vivência razoável ao longo dos anos, também tem que estar atento aos cuidados quanto a si mesmo, no seu dia a dia, sobretudo no dia consagrado a algum trabalho mediúnico, para que
a espiritualidade dentro do possível, os amigos sempre o encontrem em condições de passividade, de qualidade da sua condição psíquica para um bom trabalho. Então, a ideia de que o quanto cada um deve se cuidar para estar, por exemplo, nas segundas-feiras, mesmo que muitos ou alguns não tenham nenhuma vivência recente ou nunca tiveram sobre a mediunidade, né? O exercício prático dela. Então, é sempre muito importante no dia da reunião mediúnica, seja uma ou mais vezes na semana, no nosso caso, rotineiramente às segundas-feiras, né? Para que a espiritualidade, os benfeitores, os que vão comunicar alguma coisa, encontrem o médium em boas condições. Então, ele precisa de cuidados a semana inteira, mas no dia da reunião, muito mais. Vigilância e oração. Porque os amigos podem muito, mas não podem tudo. Eles não podem vencer certas barreiras criadas pela invigilância do trabalhador. Enfim, há uma parte que é do médium encarnado para ele ser um bom, alguém que contribua direitinho com a espiritualidade. E são cuidados hora a hora, minuto a minuto. O que pensa, o que não pensa, o que faz, o que não faz. Eu estou vendo uma expressão canina no seu colo. De quem se trata? Eu tenho um monte de cachorro. Isso aqui é só mais uma delas, né? Como é que se chama a dama? Essa é a Amorinha. Como é que chama? Amora. Amora? Muito bem. Eu As brinco que outras têm nomes de frutas também? cada problema que eu não consigo resolver, eu arrumo um cachorro diferente, professor. Tem 5 Eles foram vindo, foram chegando. Uma chegando. gracinha, hein? Muito bem, ela está gostando da reunião. Ela participa, os cachorrinhos Ela participam tudo participa, ao redor. muito bonitinha. Tá bom, Leandro, obrigado aí, viu? Então, meus amigos, alguém mais gostaria de perguntar ou de fazer alguma observação? Fique à vontade. Doutor Sérgio, boa noite. Oi, Marcelo. Tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Sobre isso que o senhor explicou agora, aquele caso em que Chico Xavier escreve para Davi Nasser e Jean Manzon, seria uma psicografia, sem saber quem eram eles, né? E ele fica depois, né, preocupado porque ele foi meio vaidoso naquela situação. Isso aí seria uma mecânica, né? Porque ele escreveu sem. Marcelo, só para o pessoal lembrar com você, 2 repórteres da revista O Cruzeiro criaram uma certa armadilha para o médium Chico Xavier há muitas décadas atrás, tentando criar uma situação constrangedora para ele, não é? E fizeram uma reportagem na revista, era uma revista muito famosa na Era época. o Cruzeiro. O Cruzeiro, foi o que eu comentei. E aí, numa determinada altura, Emmanuel faz algo para colocar as coisas nos seus lugares. E aí escreve uma mensagem, possivelmente de uma psicografia mecânica, como você lembrou, para que o que Emmanuel queria dizer ao público e aos repórteres, né,
que ele estava, o próprio Emmanuel, no controle de tudo. Que se eles achavam que eles estavam fazendo algo para trazer alguma dúvida sobre o trabalho mediúnico de Chico, que Emmanuel estava presente e não deixaria. Isso já tem meio século. Pois é, se colocaram como repórteres estrangeiros, Isso. e aí Chico foi falando, e aí quando Emmanuel fala que eles eram brasileiros, Chico fica assim muito embaraçado, e quando eles, né, chegam no hotel, cada um olha o seu livro, tá o nome de cada um, aí eles ficam impressionados, né? O Chico autografou o livro dedicado a eles, a Davi Nasser e a Jean Manzon. Originais, com os seus nomes originais, correto? Os nomes originais. Pois é. Isso aí uma foi uma epistografia mecânica, né? Que ele escreveu sem saber, né? Totalmente. Se não mecânica absoluta, mas algo perto disso. Né? E deu tudo certo, porque a coisa ficou a favor do Chico e menos a favor deles que tentaram iludi-lo. Então, muito bem lembrado. Valeu, meu amigo. Então, tá. Alguém mais gostaria de trazer alguma observação? Então, nós vamos nos preparando para finalizarmos a reunião de hoje, não é? No dia 26. Sim, posso? Desculpa, pensei que não era para finalizar. Pois não, Posso? dona Helena. Boa noite. Boa noite a todos. Portanto, eu já tive a experiência, pessoalmente, há muitos anos, isto parou de acontecer, mas há muitos anos, tinha eu 30 e poucos anos, que já lá vão bastantes anos. Quando comecei a ter impulsos de psicografia, a mão apertava, até doía, e começava a estremecer e eu tinha que escrever à força. Portanto, eu ficava com a mão, portanto, como é que eu vou dizer? Não tinha controle sobre a mão, de maneira nenhuma. Ela escrevia, e às vezes até ficava depois com o braço a doer do esforço. Mas depois, com o decorrer do tempo, comecei a perceber-me que isso parou de acontecer e depois, portanto, começou mais com a ideia, portanto, ouvir as palavras e ter o impulso de as escrever ao mesmo tempo. E agora isso acontece comigo às vezes e outras vezes, como hoje, é quase uma forma intuitiva, portanto as ideias vêm, dá-me tempo até de respirar e voltar atrás e ver a frase que escrevi, porque são ideias que são transmitidas. Portanto, isso faz sentido. Claro, dona Adelina, como nós tínhamos comentado, alguns médiums, vamos dizer, podem receber mensagens do tipo A, B ou C, em cada época e numa mesma época, ainda assim, de qualquer um dos tipos, intuitiva, semimecânica e mecânica. Então, esse leque de possibilidades é uma característica de cada médium. Então, um médium pode receber sempre do mesmo jeito. Eu lembro, eu já comentei isso aqui, teve um dia que eu passei alguns anos frequentando o chamado Grupo Ismael, o grupo mediúnico centenário na Federação Espírita Brasileira, na sede histórica, na Avenida Passos, número 30, no centro do Rio de Janeiro. E na minha frente sentava um amigo querido, amigo antes de meu pai, inclusive, quando meu pai era presidente da FEB,
ele era um dos assessores da presidência, não é? Hernani Trindade Santana, que é o médium do livro Universo e Vida, e de alguns outros também menos conhecidos. E aí, todo dia, no caso, as reuniões eram nas quintas-feiras, às 7 da noite. Sentávamos todos em volta de uma mesa, antiga, histórica também, e aí tinham médiuns de psicofonia e tinham médiuns de psicografia. E sempre tinha alguém que dirigia, da diretoria da FEB. E eu sentava na frente do Hernani. E aí ele, todas as noites de quintas-feiras, ele recebia uma mensagem, ou de Letícia ou de Áureo. E essas mensagens elas eram depois enfeixadas, formando livros. Então, eram mensagens, capítulos de um livro, informação. Então, uma curiosidade que eu lembrei agora é que ele era um médium extraordinário. Até para escrever um livro como Universo e Vida, tem que ser um médium muito preparado, né? Para receber os capítulos, todos eles através de Áureo, que era Pascal. Áureo é Blaise Pascal, que vocês já ouviram falar, claro. Então, numa dessas noites, era dia de São João. Coincidiu, se não me engano, 24 de junho, coincidiu uma quinta-feira. E aí, o que acontece? Ele, no final, conta para todos, porque todas as mensagens, elas eram lidas para todo mundo ouvir. E depois entregues à diretoria para comporem o tal livro, né? Amar e Servir também é um livro que veio por ele. Depois eu lembro os outros. Então, ele comenta, ele diz assim, olha, normalmente eu fico numa situação intermediária, semi-mecânica. E aí, naquela noite, era uma noite especial também no mundo espiritual. Então, se na cultura, vamos dizer, na cultura cristã, não é? Esse João que é reverenciado não é o apóstolo João Evangelista, é João Batista, o precursor, o senhor dos degredados, o chanceler da justiça. E aí, no mundo espiritual, o Hernani ficou muito impressionado com a festa no mundo superior, reverenciando João. Então, ele foi afastado do corpo para que Áureo pudesse escrever a mensagem automaticamente. E o Hernani foi levado para longe. Como era um dia especial, ele, quando voltou para o corpo, no final da reunião, ele comentou que ninguém poderia imaginar a reverência de espíritos de uma envergadura moral extraordinária que ele, Hernani, podia identificar naquela noite e que estavam agradecendo, e vamos dizer, numa atitude de celebração de uma data que procurava enaltecer o espírito de João Batista. Então, eu lembrei disso porque Áureo tirou o Hernani do campo do trabalho da psicografia para ficar em condições de
escrever aquela mensagem aquela noite. Então, é mais uma lembrança sobre um médium que pode, no exercício mediúnico habitual, sério, ficar mais perto ou mais longe do seu corpo. Quanto mais perto, vamos dizer, mais ele é intuitivo. Quanto mais longe, mais ele vai expressar a mediunidade mecânica. É só para vocês também terem essa ideia, essa vivência compartilhada na noite de hoje. Então, meus queridos, vamos Eu tenho uma guardando. mensagem, mas eu depois ponho no Telegram, porque eu hoje não estou com os olhos muito bons. Tá Pode bem. ser? Tá bem, Combinado, Adelina. Tá bem. tá bem, tá bem. Então, Obrigada. eu vou pedir para a Luciana, como combinado, ela cantar mais 2 músicas, que são músicas e, ao mesmo tempo, oração. E que nós, então, acompanhemos doando o melhor que tenhamos para a espiritualidade amiga trabalhar e ajudar a tantos necessitados no mundo inteiro. Luciana, por favor. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, de todos teus tormentos. E ainda se vier
noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Quando no coração se faz a luz, é que nasceu em nós o amor, e então uma estrela vai brilhar nos olhos de cada irmão. Frente a frente a gente enfrenta a própria dor. Lado a lado a gente reconstrói a vida. Com você perto de mim, sou mais forte para viver o amor. Com você perto de mim, sou mais forte para viver Jesus. Com você perto de mim, sou mais forte para viver o amor. Com você perto de mim, sou mais forte para viver Jesus. Muito obrigado, Luciana. Então, estão todos bem? Então, vamos nos despedindo. Semana que vem estaremos juntos de novo. Qualquer dia na prece pela humanidade, na quinta-feira, para aqueles que conhecem e participam, às 3 da tarde, no horário do Brasil, a fluidoterapia infantil. Muito obrigado aí a todos vocês. Tenham uma ótima noite, um bom descanso e até breve, então. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.